O Livro dos Espíritos da Emancipação da Alma, pergunta 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Pergunta 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Visita espíritas entre pessoas vivas. Pergunta 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma, contudo, não há verdadeiramente duas existências, são antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Pergunta 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo, e muitos dos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o facto de ires encontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podeis ser útil, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Pergunta 415. Que utilidade podem elas ter se as olvidamos? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse facto, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Pergunta 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com o fulano, quero falar-lhe, para dizer isto. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito. Uma vez desprendido da matéria, isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente, os outros passam de um modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena, entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode depois suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com que deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples facto de ele o querer quando desperto. Pergunta 417. Podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços, antigos ou recentes, da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos, se devem entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Pergunta 418. Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, sem que tal fosse realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E dado o facto, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto, por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo da sua morte. Transmissão oculta de pensamento. Pergunta 419. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono
os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga isso um evento da sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma forma de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, mau grado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Pergunta 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Pergunta 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento, que dá a causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos.